Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós temos um tema bastante sugestivo: onde e como Jesus foi sepultado. E para iniciarmos, os evangelhos eles narram com zelo e amor os últimos atos da existência humana de Jesus, ou seja, o seu descimento da cruz, o preparo de seu corpo e o sepultamento. Para que isso ocorresse, ali estavam dois personagens que são pouco mencionados nos evangelhos, porém são considerados como notáveis e justos, e que superaram a sua condição de proeminência de autoridade dos judeus e se inclinaram na dimensão de discípulos de Jesus. Falamos, então, de Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos e José de Arimateia pertenciam ao Sinédrio de Jerusalém, do hebraico Sanhedrin. Era uma corte suprema da lei judaica com relação à interpretação da Torá escrita e Torá oral, e também nas questões civis e penais. Nicodemos era um fariseu destacado no meio dos judeus e no Sinédrio. Aparece no relato onde, à noite, ouve de Jesus o discurso sobre o renascer da água e do Espírito para a vida eterna. Ele defende Jesus perante os fariseus, isso nos narra o Evangelho de João, capítulo 7. E por fim, contribui e prepara o descimento de Jesus da cruz, o preparo do seu corpo e o sepultamento. Outro personagem importante é José da cidade de Arimateia, outro grande expoente dos judeus, homem rico, considerado bom e justo, que esperava o reino de Deus, e também membro do Sinédrio, porém, no julgamento de Jesus, não compartilhou da decisão e dos desígnios das autoridades contra o Senhor. Ele, por medo das autoridades judaicas, mantinha escondida a sua condição de discípulo de Jesus. Isso nos narra o Evangelho de João, capítulo 19. Ele que, no dia da morte de Jesus, pediu o corpo a Pilatos e depois participou do descimento do corpo da cruz. Envolveu num lençol branco de linho e o depositou num sepulcro novo de sua propriedade, que fora escavado na rocha. Ambos, Nicodemos e José de Arimateia, são incluídos nos evangelhos como homens que encontraram em Jesus palavras sábias de vida eterna e se tornaram seus discípulos, mesmo contrariando as autoridades do Sinédrio e do templo. Demonstraram um grande amor pelo Mestre e saíram das sombras revestidos de um valor extraordinário. Se manifestaram abertamente no momento fatídico de Jesus e lhe ofereceram com amor os seus dons. A região do Calvário, naqueles tempos, era uma antiga pedreira abandonada desde o século II a.C. E ali José de Arimateia havia escavado na rocha e construído um túmulo. Era um túmulo novo que ainda não havia sido usado, e segundo o costume, um túmulo novo era o lugar onde se depositava o corpo morto de pessoas muito importantes e ricas, pois os pobres, sobretudo os crucificados, eram enterrados no chão. O lugar denominado Gólgota significa crânio ou caveira, talvez devido ao formato da colina. Era fora dos muros da cidade, não muito distante de Jerusalém, nos diz o Evangelho de João, pois de onde crucificaram Jesus, muitas pessoas podiam ler da cidade a placa que Pilatos pregou no alto da cruz. Isso diz o Evangelho de João, capítulo 19. Segundo a arqueologia, ali existem traços de que no local havia uma pedreira de pedra calcária desde o século VIII até o segundo século a.C. E o lugar foi depois destinado a pequenos pomares, e nas paredes da antiga pedreira as pessoas então escavavam seus túmulos. Então aqui nós estamos entrando numa
uma região de túmulos, né? Inclusive aqui é um dos túmulos. Olha só, aqui nós temos dois túmulos. Então, possivelmente, essa região aqui onde Jesus ele foi colocado numa gruta, então, possivelmente, aqui seja o lugar onde está o Santo Sepulcro. O jardim que é mencionado em João capítulo 19 compreendia todo o espaço do Gólgota. Nesse lugar se identificava onde se alçou a cruz e o túmulo onde colocaram Jesus. Nos evangelhos não encontramos detalhes sobre como foi e de que modo ocorreram os preparativos e o sepultamento de Jesus. Porém, os 4 evangelhos narram a petição de José de Arimateia feita a Pilatos para recuperar o corpo de Jesus e depois conduziu o descimento da cruz e o envolveu num lençol branco de linho, que era uma peça muito cara e digna. Nicodemos, segundo o Evangelho de João, trouxe cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, quantidade aproximada de 33 quilos da mistura aromática usada no preparo do corpo de Jesus. Isto para demonstrar que aquele corpo era de um rei. Segundo os evangelhos sinóticos, José de Arimateia coordena o descimento de Jesus da cruz. Ele e Nicodemos, possivelmente outras pessoas, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com bandagens junto com óleos aromáticos, segundo o costume judaico. A tradição cristã e, sobretudo, a Igreja Oriental Ortodoxa venera um lugar onde dizem ser o lugar onde prepararam e ungiram o corpo de Jesus para o sepultamento. O lugar é chamado de Pedra da Unção. Aqui nós estamos diante da Pedra da Unção, onde é presumido que Jesus, após ter saído da cruz, embalsamaram, prepararam o corpo de Jesus. É mais cultuado pelos ortodoxos. Aqui não se tem precisão. No entanto, a tradição indica isso. Outra questão discutível é quanto ao local exato do túmulo de Jesus. Essa região é aquela que falamos sobre a antiga pedreira abandonada que eram escavados os túmulos na rocha. Os trabalhos de tirar da cruz e os preparativos do corpo de Jesus se realizaram rapidamente, uma vez que logo iria anoitecer e chegaria o grande sábado. E a religião não permitia que os corpos ficassem na cruz em dia de sábado. Isso nos diz o Evangelho de João, capítulo 19. Segundo os evangelhos e fontes judaicas antigas, normalmente o rito de preparação para o sepultamento compreendia em fechar os olhos do morto e fixar sua mandíbula, pentear a barba e os cabelos, lavar o cadáver e, por fim, ungir o corpo. Com Jesus, foram com os óleos aromáticos doados por Nicodemos. E ainda vestiam o corpo do morto e cobriam seu rosto com um sudário. Os pés e as mãos ficavam atados, e logo seguiam com um cortejo fúnebre até a tumba. Se foram esses os procedimentos todos que realizaram com Jesus, não há relato preciso. No entanto, deve-se ter em conta o costume judaico que era praticado à época. Por outro lado, os evangelhos não narram tudo. Se prendem apenas nos óleos aromáticos e no tecido branco de linho, dons de José de Arimateia e Nicodemos. Na cena estão presentes algumas mulheres que vieram com Jesus da Galiléia até ali. Segundo Marcos, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para a unção do corpo de Jesus. E Lucas diz que as mulheres haviam preparado os aromas e perfumes e, ao amanhecer de domingo, levaram ao sepulcro.
As providências que as mulheres tomaram para o sepultamento ao prepararem os óleos aromáticos, narrados em Lucas e Marcos, é pouco provável, pois abrir o túmulo, mexer no corpo após 1 dia e meio de sepultamento não é algo comum e natural na cultura judaica. No entanto, o que os 2 evangelhos narram é possivelmente uma visita daquelas mulheres ao túmulo, como está em Mateus capítulo 28. Em João, não há menção de que as mulheres prepararam os óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Apenas cita Maria Madalena, que vai ao sepulcro, possivelmente para uma visita piedosa ao túmulo. Portanto, é mais provável o relato de João e Mateus quanto ao papel das mulheres que participaram do momento do sepultamento de Jesus, sem, no entanto, ungí-lo, pois isso ficou com Nicodemos e José de Arimateia, o que demonstram os 2 evangelistas, Mateus e João. Disso podemos notar que, segundo os costumes judaicos, o corpo de Jesus foi preparado com o rito próprio do sepultamento de alguém muito importante dos judeus. Esse lugar se tornou o centro da fé cristã, guardado na memória do povo do lugar. Ali foi construído, nos tempos do imperador Constantino, um complexo que compreendia o lugar da cruz e do túmulo de Jesus, o Martírium e Anástasis. Esse lugar nunca perdeu interesse por parte dos cristãos. Ele é aceito por arqueólogos e historiadores quanto aos dados transmitidos pela tradição cristã, de que ali ocorreu realmente a crucifixão, o sepultamento e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Hoje conhecemos tal complexo como a Basílica do Santo Sepulcro, que será tema do nosso próximo vídeo. Aguardem, então. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe ali no YouTube o seu comentário, a sua observação. Até uma próxima.